Olá, meus amigos e minhas amigas. Enquanto os Estados Unidos e a Rússia avançam nas conversas para tentar alcançar o fim da guerra, de certa forma a revelia da Ucrânia, a Rússia vem intensificando os ataques na região de Toretsk. Nos 2 últimos dias, houve combates perto da cidade, além de movimentações russas ao norte, na área de Kreminsky e de Livka, e a oeste, perto de Sherbinivka. Imagens relocalizadas mostram que eles conseguiram avançar tanto no norte de Toretsk quanto ao sudeste de Novopashk, que fica ali na mesma região. Agora, mudando um pouco de área, em Velika Novozilka a situação também se complicou. As tropas russas seguiram atacando em várias direções. Ao norte, perto de Novocheretovac, a noroeste em direção a Bulatsk, a oeste, nas imediações de Novozilka e Novopil, e a sudeste, perto de Rivinopil. Bom, gente, embora haja várias declarações de oficiais russos de que eles avançaram em algumas outras regiões, eu tenho preferido não relatar aqui esses supostos avanços, tá? Os avanços que eu tenho trazido para vocês são apenas aqueles que já foram confirmados pelos ucranianos ou que foram confirmados em imagens geolocalizadas. É esse o caso, em que imagens geolocalizadas publicadas desde 16 de fevereiro vêm mostrando esse avanço. Essas imagens confirmaram que os russos conseguiram se mover na região sudoeste de Novikomar. Outro ponto quente do fronte foi a área de Robotine. Também nos 2 últimos dias, as tropas russas atacaram posições ucranianas a noroeste da cidade, com combates registrados perto de Mali-Shecherbak, Shecherbak e Nesterianka. E segundo o próprio Estado-Maior ucraniano, um mapa divulgado no dia 18 confirma que os russos avançaram ao sudeste de Mala-Tokimashka, que fica ao nordeste de Robotine. Ou seja, o que a gente está vendo aqui é um avanço russo contínuo em múltiplas frentes, pressionando as defesas ucranianas em pontos estratégicos. Bom, meus amigos, o que temos visto é que, apesar da tentativa de manter uma linguagem diplomática com Trump, vemos cada vez mais situações em que a fala de Trump traz preocupações para Zelensky. Depois que o ocupante da cadeira da Casa Branca disse que a Ucrânia nunca deveria ter começado o conflito, Zelensky não aguentou e rebateu, dizendo que o presidente dos Estados Unidos está preso numa bolha de desinformação russa. Ele disse que gostaria que a equipe de Trump tivesse acesso a mais fatos sobre o que está rolando na Ucrânia, especialmente porque essa ideia de que ele tem só 4% de aprovação vem direto da propaganda russa. Zelensky continua afirmando que, em pesquisas locais, esse número, na verdade, passa de 50%. Bom, com menos de um mês no cargo, Trump já mudou completamente a abordagem dos Estados Unidos em relação à guerra. Isso é um fato. No lugar de manter a pressão sobre a Rússia, ele está sinalizando uma possível reaproximação com Moscou. Já rolou uma ligação entre ele e Putin, encontros entre diplomatas americanos e russos e até a possibilidade de uma reunião entre os dois ainda esse mês. O Kremlin não confirmou a data, mas o Fundo Soberano Russo já está falando em empresas americanas voltando a fazer negócios na Rússia ainda no segundo trimestre. Putin, claro, está satisfeitíssimo com a situação e elogiou as negociações entre Rússia e Estados Unidos. Putin, claro, está satisfeito com a situação e elogiou as negociações entre Rússia e Estados Unidos que aconteceram na Arábia Saudita sobre um possível fim da guerra. Ele disse que houve avanços, mas, como sempre, não entrou em detalhes. O problema? A Ucrânia e a Europa nem foram chamados para a mesa. Trump insiste que os europeus é que têm que garantir um cessar-fogo, enquanto Zelensky tentou puxar os americanos para o jogo, sinalizando concessões no setor mineral em troca de garantias de segurança. A proposta de Trump foi usada, tá? Nada mais, nada menos do que 50% de participação nos recursos estratégicos ucranianos. Mas pelo visto, o Trump segue mostrando que, para convencê-lo, o preço terá que ser bem alto. Embora haja analistas que estão dizendo que ele simplesmente não está comprando essa ideia. A proposta americana de acesso a recursos naturais ucranianos em troca de 500 bilhões em ajuda foi classificada por Zelensky como algo que não parece sério. Segundo ele, não dá para vender o país. Do lado russo, Lavrov comemorou a fala de Trump sobre a entrada da Ucrânia na OTAN ser um dos motivos da guerra, ou seja, Trump na verdade acabou reforçando o discurso do Kremlin. Mas agora a Europa vai seguindo na direção contrária dos Estados Unidos. Os países da União Europeia aprovaram um novo pacote de sanções, incluindo restrições ao alumínio russo e embarcações suspeitas de transportar petróleo sancionado. Macron deve se reunir com alguns líderes europeus e o Canadá para discutir o rumo do apoio à Ucrânia, enquanto a Suécia alertou que o bloco ainda não tem uma posição completamente alinhada, mas que o apoio a Kiev tem que continuar. Enquanto essas disputas políticas acontecem, a guerra segue brutal no terreno. O sul do país, mais precisamente Odessa, sofreu um ataque pesado de drones russos, deixando feridos e mais de 160 mil pessoas sem aquecimento, isso durante o inverno.
Do outro lado, Kiev também intensificou os ataques contra a infraestrutura russa. Ontem, a Ucrânia atingiu um dos principais oleodutos que levam petróleo ao Cazaquistão e ao mercado global, reduzindo o fluxo em até 40%. Putin, claro, reclamou e disse que o dano não vai ser resolvido tão cedo e acusou a Europa de estar por trás da sabotagem. E no campo de batalha, como já vimos lá no início, a situação segue tensa. Em Novopavlivka, perto da linha de frente, as ruas agora servem como rota para veículos blindados ucranianos. Helicópteros sobrevoam baixo e o barulho de explosões e tiros de metralhadora pesada é constante. Um ex-líder local disse que não entende por que os aliados ocidentais não aceleram o apoio militar e diplomático e que provavelmente não é o único com essa dúvida. Enquanto os avanços continuam na linha de frente, Putin faz alguns comentários sobre as conversações russas com os Estados Unidos. Ele disse que a Ucrânia não vai ser deixada de fora de um possível acordo para acabar com a guerra. Segundo Putin, sem um mínimo de confiança entre Moscou e Washington, não dá para resolver nada, incluindo o conflito ucraniano. E ele também falou que o objetivo dessas reuniões é justamente tentar construir essa confiança. O problema é que nem a Ucrânia nem os governos europeus foram chamados para essa rodada de negociações, o que acabou aumentando o receio de que os Estados Unidos e a Rússia estejam tentando acertar algo por conta própria. Já Putin tentou logo de jogar a responsabilidade para o outro lado. Ele disse que Moscou nunca recusou conversar com os europeus ou com a própria Ucrânia. Pelo contrário, segundo ele, foram os europeus que cortaram o diálogo com a Rússia. E ele ainda disse que o Kremlin não está tentando impor nada e que, se quiserem negociar, Moscou está pronta para voltar à mesa. E no final ele falou que ninguém está excluindo a Ucrânia do processo e que por isso não tem motivo para reação exagerada sobre o que foi discutido entre russos e americanos. Gente, eu fico pensando no drama das pessoas comuns, civis, que estão há 3 anos sofrendo dos dois lados, mas principalmente na Ucrânia, né? E que não tiveram nada a ver com a decisão para o início da guerra e para a continuação dela. Será como que eles estão assistindo o encaminhamento das negociações de paz? A situação em Novopavlivka resume bem a incerteza que está tomando conta da Ucrânia nesse momento. A guerra, que já dura 3 anos, está cada vez mais perto da vila e moradores como Harilov estão assistindo às negociações entre Estados Unidos e Rússia sobre o possível fim do conflito sem poder fazer nada. A linha de frente agora está a pouco mais de 10 quilômetros da vila e o medo dos moradores é que qualquer acordo fechado sem Kiev possa forçar concessões territoriais, o que ainda deixa incerto como será o futuro. Eles ficam numa espécie de dualidade. Queremos a paz, mas como ela vai definir nosso futuro? E no campo de batalha, a pressão russa continua. As tropas de Moscou estão avançando em direção à região de Dnipropetrovsk, que hoje funciona como uma espécie de barreira entre o leste, já devastado pela guerra, e o restante do país. Ataques aéreos russos em Novopavlivka aumentaram desde o começo do ano, e o impacto já é bem visível. Casas destruídas por bombas guiadas, ruas antes tranquilas agora servindo de rota para veículos blindados ucranianos e o barulho constante de helicópteros e explosões. O diretor de uma escola local, Bilik, descreveu o cenário como um misto de tristeza e preocupação, olhando para o prédio destruído onde antes funcionava sua escola. Na Europa, o choque com a postura de Trump também é bem evidente, né? Reunidos em Paris, como vimos no vídeo de ontem, os líderes europeus discutiram um aumento no orçamento de defesa, mas continuam divididos sobre o envio de tropas de paz para a Ucrânia. Do lado americano, Keith Kellogg, enviado de Trump para a Ucrânia, chegou a Kiev para conversar com Zelensky e ouvir as preocupações ucranianas. Ele disse que as conversas vão se basear no que já foi discutido na Conferência de Segurança de Munique no fim de semana e que pretende levar essas informações de volta para a equipe de Trump para garantir que tomem a decisão certa. Já Zelensky, gente, cancelou uma visita que ele tinha marcado para a Arábia Saudita para deixar bem claro que não queria dar qualquer sinal de legitimidade ao encontro entre os Estados Unidos e a Rússia que rolou em Riad. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.